faço questão de passar essas datas cívicas, porque elas são interdisciplinares, né? Então, é o único momento interdisciplinar que a gente tem para expandir um pouco, aprofundar um pouco o conhecimento de vocês, dar uma cultura um pouco diferente, vocês bancarem o cult nos jantares românticos do futuro de vocês. Dia 28 de maio, dia 28 de maio, é o Dia Mundial de Brincar. Dia Mundial de Brincar. Brincar mesmo. Brincadeira, de ficar brincando. É um dia importante porque eu acho a data errada, tá? Antes, deixa eu fazer minha crítica. Eu acho a data errada. Eu acho que tinha que ser 9 de agosto, porque é o aniversário do Jean Piaget, e o Piaget que entendeu, foi o primeiro psicólogo a entender que criança precisa brincar. Então, o primeiro a entender que na primeira e segunda infância brincar é essencial para o desenvolvimento psicomotor da criança foi o Piaget, mas a data é outra. Né? 28 de maio é o dia da brincadeira, que é isso, tem uma importância máxima. Então, quase todos os países já estão colocando isso nas leis, esse direito infantil de brincar na lei. A nossa, por exemplo, está. A gente tem o ECA, né? O ECA que garante por lei que as crianças têm que brincar. Elas precisam brincar. Brincar é um direito constituído das crianças, da primeira e segunda infância. Então, vocês que não brincam mais, que já passaram por essa fase, que vocês sentem no chão com o irmão mais novo, pegue o Lego, a massinha de modelar, o Hot Wheels, a Barbie e brinque em homenagem ao irmão caçula. A Lê tá livre dessa. A Lê tá livre. O Lucas também. Além do dia de brincar, tá? Hoje tem outra data e essa tem relação direta com o nosso conteúdo. Hoje é o dia que se registra a fundação da Volkswagen. Volkswagen. 1937 foi fundada, em 1938 surgiu o primeiro carro, o Fusca. Por que tem a ver com o nosso conteúdo? Porque foi o Hitler que fez a Volkswagen. A Volkswagen é uma estatal do Hitler, é uma empresa do Hitler. Meu Deus, exatamente. Então era um projeto que o Hitler tinha, inclusive a tradução alemã de Volkswagen é carro do povo. É carro do povo, é uma medida populista de fazer um Fusca para todo mundo e tal. Um carro que todo mundo pudesse comprar, mais acessível, os carros eram artigos de luxo. Um projeto que vai dar muito certo, por sinal, que era a ideia do Hitler. Né? É óbvio que eu não estou falando isso com a pretensão de que vocês julguem a marca já superou isso, né? Já passou pelos anos 70, já desenvolveu novos modelos, ela rompeu, inclusive, com essa estrutura estatal do Hitler, ela quis apagar essa memória, mas não se apaga a história. Né? Foi feita. Ela foi criada pelo Hitler. Ela não tem a relação, mas ela foi criada. Então, carro de porco? Como assim? Povo, do povo. Agora é do povo. Povão. De qualquer forma, fica o registro, tá? O registro é histórico, não é de presente, ou seja, não é para julgar a marca, não é para você olhar para o teu pai que tem um Golf e falar, pai, vende isso que você está ajudando o nazismo. Não é essa a ideia. A ideia é fazer o registro histórico. Outra data relevante para a história é o início das revoltas camponesas, tá? Foi no dia 28 de maio, só que de 1358, que as revoltas camponesas começam na França e depois se espalham para a Inglaterra, se espalham para a Alemanha, e elas vão ser um marco de transformação histórica. A gente não estuda isso na sala de aula porque é microhistória, né? E a microhistória passa batido. Mas é o somatório das revoltas camponesas, que os franceses chamaram de Jacquerie, que se registrou nesse dia, né, 28 de maio, elas vão ser um marco porque vai ser o início de debate sobre reforma agrária, propriedade privada. É dali que vai ter, inclusive, a reforma agrária, que vai dar a terra para o camponês, ele vai conseguir produzir mais, aí esse excedente agrícola vai aumentar a expectativa de vida, vai gerar comércio. É a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela passa pelas revoltas camponesas. Ela passa pelas melhorias das revoltas camponesas. E é revolta violentíssima. Os camponeses vão matar nobres de cortar a cabeça, tal, matar enforcado, enforcado com a tripa. Tem caso de camponês que mata o dono da terra enforcado com a tripa dele. Será que estava com raiva? Então,
São revoltas de alto grau de violência, a Jaquerie, mas elas marcam essa transição de mundo medieval para mundo moderno. Tá? Então, a primeira foi no dia de hoje, 28 de maio. Além disso, 2 aniversariantes para a gente encerrar. 2 aniversariantes, tá? Os 2 franceses, e um tem a ver com a história do Brasil e outro não. O primeiro, Alexandre François Marie. Alexandre François Marie. Ele nasceu em 1760, era um general francês da época da Revolução Francesa, inclusive ele vai viver a época da Revolução Francesa. E por que eu estou falando dele, né? Que é só mais um general, mas eu estou falando do aniversariante dele. Porque ele vai casar com uma mulher chamada Josefina, e a Josefina futuramente vai ser esposa também do Napoleão. Mas a Josefina, antes de ser esposa do Napoleão, vai dar ao Alexandre alguns filhos que terão outros filhos, ou seja, os netos desse Alexandre François vão... Uma delas, a Amélia, vai ser esposa do Dom Pedro I, a segunda esposa do Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I vai se casar pela segunda vez com a Amélia. É por aí. Uhum. Eu concordo, viu, Lucas? Eu concordo. E tem uma filosofia por trás disso, mas eu concordo. Uhum. Então, é isso que vai acontecer. O Alexandre François tem uma neta que é a Amélia, e essa Amélia vai ser a segunda esposa do Dom Pedro I. O que significa que, indiretamente, ele está relacionado com a família real brasileira, já que a Amélia era imperatriz do Brasil quando casada com o Dom Pedro I. Né? Só que ele não vai ver nada disso, porque ele vai morrer decapitado na Revolução Francesa. Então, quando a neta dele nasceu, casou, ele já não era mais vivo. Ele vai ser decapitado na Revolução Francesa pelos jacobinos. Perder a cabeça na guilhotina. E o último aniversariante se relaciona com François Marie, porque foi o pai da guilhotina, o Joseph Guillotin. O Joseph Guillotin era um médico, um deputado que faz um discurso público falando que a forma de matar tinha que ser acelerada e contou como é que tinha que ser um aparelho ideal para a pena de morte. E esse aparelho ideal vai virar a guilhotina. Vão pegar essa narrativa dele, vão criar a guilhotina e vão batizar a guilhotina em homenagem a ele. Joseph Guillotin. Nasceu em 1738, num dia de hoje, 28 de maio. Pronto, fechada. Ainda bem que não se usa mais. Só para cortar franguinho, viu, Letícia? Para fazer galinhada. Muita gente já morreu. Mas às vezes dá uma saudade, Letícia. Saudade que a gente não viveu. Saudade, sabe, da guilhotina ainda tá ativa aí. Então, nossa cabecinha lá para rolar. Dá vontade, né? Saudade das vidas passadas. Bora lá, vamos lá. Eu vou espelhar aqui, ó, a revisão para a gente começar. Pessoal, precisa copiar? A sua cabeça é o seu guia. Você copia se você quiser. Mas se eu tivesse encarnado no corpinho bonito de vocês, eu copiaria. Eu copiaria, tá? Isso vai ajudar. É obrigado? Claro que não. É uma revisão, você copia se você quiser. Também tirar foto, tirar print, fazer qualquer coisa que você quiser. Tá? Mas eu, no lugar de vocês, eu teria isso. Vamos lá. Eu escolhi um título impactante, porque eu fui na livraria e vi que os livros da prateleira dos mais vendidos, todos começam com isso. Os 10 métodos para o sucesso, os 10 passos para ser um bom pai, né? Os 10 caminhos para enriquecer sem trabalhar, as 10 dicas para conquistar a pessoa amada, não sei o quê. Eu falei, não, se essa é a receita do sucesso, eu vou fazer um simulado assim que os alunos vão ficar interessados, né? Não vão boicotar minha aula dormindo e vão querer saber quais são as 10 medidas principais para tirar nota boa, ganhar um celular novinho, depois de deixar os pais orgulhosos. Então, copiado dos coachings do Brasil, tá aí o título do nosso simulado. Eu nunca tinha feito um título para simulado. Deixa eu descer, porque isso é baboseira, tá? Colocar na parte que vocês vão ter que copiar.
Vamos lá. Por que a gente está fazendo esse simulado? Né? Vocês estudaram a Primeira e a Segunda Guerra juntos, e é um capítulo só, e só que na prova se cobra separado. O Corsino fez a prova cobrando separado. Então pode ser que cause alguma confusão na cabeça de vocês, e essa revisão, que é uma revisão exclusiva do simulado, não é a revisão da guerra, é a revisão do simulado, dos assuntos do simulado. Ela pode servir para separar essa possível confusão, tá? Então, a gente vai deixar claro que nessa revisão que as questões do simulado são individualizadas, a primeira sobre a primeira, a segunda sobre a segunda. E mesmo o capítulo unindo os dois, vocês têm que saber separado o que foi um, o que foi outro. E aí essa revisão é baseada nessa proposta. Primeiro tópico da revisão. Segunda Guerra como uma continuação da Primeira, especialmente no peso do Tratado de Versalhes para a Alemanha. É quase que consenso entre os historiadores dizer que a Segunda Guerra, é uma continuação da Primeira. Só que o fato da Segunda Guerra ser uma continuação da Primeira não significa que elas foram iguais, tá? Não significa que elas foram iguais. Então, é um link que interliga a Primeira Guerra com a Segunda, é uma ponte que interliga a Primeira Guerra com a Segunda, que é derivada das causas da Primeira, das consequências da Primeira. Então, vamos lá, teve uma guerra, a primeira, as consequências dessa primeira guerra vão deixar feridas para existir uma segunda. Mas entre a primeira e a segunda, tem uma série de acontecimentos que mudam o curso da segunda, muito embora ainda esteja interligada com a primeira por essa ferida. Então é como se fosse uma ponte, e é o Tratado de Versalhes essa ponte. Então, a conclusão da Primeira Guerra é o Tratado de Versalhes. Ele passa a ser uma ponte que interliga a primeira com a segunda. Mas debaixo dessa ponte vai ter crise de 29, Revolução Russa, nazifascismo, a crise do capitalismo, e tudo isso vai transformar a Segunda Guerra como algo diferente, com a cara diferente. Então ela vai ter uma dinâmica própria, uma estrutura geopolítica própria, um desenvolvimento tecnológico e econômico próprio, uma dinâmica de luta mesmo, de guerra própria, que não tem nada a ver com a primeira, mas ela é interligada pelo Tratado de Versalhes, o que faz a gente chamar ela de uma continuação. Então são duas guerras, mas continuadas, tá? Não é uma coisa só, para não confundir, porque a ideia de continuidade dá a sensação de que é a mesma coisa. É como se fosse uma primeirão guerra, né? Então uma super guerrona. Não é. Ela tem link com a primeira, mas ela foi diferente. Tranquilo? Sim? E esse link, galera, esse link com a primeira é o Tratado de Versalhes, tá? Numa metáfora dramática, meio que teatral, o Tratado de Versalhes é um corte feito no peito da Alemanha, que vai abrir uma ferida de 3 a 4 centímetros, que vai jorrar sangue em doses homeopáticas, né? Gota a gota, milímetro a milímetro, e cada vez que a Alemanha pensa em fechar, vem alguém, joga álcool, e abre tudo de novo e começa de novo a pingar o sangue. E quando alguém pensa em fechar, vai outro infeliz lá e joga álcool. E aí vai doendo aquilo, vai corroendo o peito da Alemanha, até que ela não aguenta mais e dá a Segunda Guerra Mundial. Tá? Teatralmente falando, de forma bastante dramática, o Tratado de Versalhes vai ser isso no peito da Alemanha. É o tratado que encerra a Primeira Guerra, mas ele vai frontalmente no bucho, no peito da Alemanha, que vai impedir a Alemanha de ser qualquer coisa pelo Tratado de Versalhes. Então, partindo já para o segundo tópico, né, que é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes exigiu que a Alemanha abrisse mão das colônias, estagnasse o potencial bélico, ressarcisse os países destruídos na Primeira Guerra. A Alemanha, ela vai sofrer também com a Primeira Guerra. Ela é considerada culpada, ela vai ter que assinar o tratado e sofrer as sanções do tratado, mas ela também estava destruída da Primeira Guerra. Ela se desgastou na Primeira Guerra. Então você pense comigo, o país está destruído, vai ter que pagar a indenização para os outros, que ele destruiu, vai ter que arrumar um dinheiro para pagar a indenização para os outros, vai ter que devolver colônia, que permitia a ele se industrializar, porque era onde tinha matéria-prima. Ele vai dar a Alsácia-Lorena de volta, vai dar a Renânia para a França. A Renânia era um ponto de aço, de cobre, e os franceses vão fazer muita piada com isso com os alemães, vão humilhar bastante os alemães com isso. A
eles vão ter uma limitação bélica, ou seja, não vão poder mais produzir arma, e boa parte da industrialização dos países europeus era na produção de material bélico, tanque, canhão, arma, fuzil, né, bala. A industrialização era muito voltada para isso, então a Alemanha não vai mais poder produzir arma pelo Tratado de Versalhes, ela não vai mais poder ampliar o exército, ou seja, não vai poder convocar os jovens para se alistar, e a convocação de jovens para se alistar é muito mais do que a defesa de um país, é emprego, tá? O soldado ganha dinheiro, ele ganha salário, então se ele ganha salário, ele compra, e se ele compra, ele movimenta a economia. Então tudo isso não vai ter na Alemanha, tudo isso não vai ter. Consequência, a Alemanha vai quebrar, mas ela vai quebrar também os outros países da Europa, os outros países também vão quebrar. Então é uma onda de falência mesmo. A Europa vai viver uma época de crise do capitalismo. Eles estão vivendo a quebra da Bolsa de 29, mas até um pouco antes já estava em processo de declínio, porque nas décadas anteriores eles vão viver o auge. Então, quando se vive o auge, o outro passo é a queda. Então, o capitalismo vai chegar no seu auge de consumo. Os países da Europa vão todos se sentir muito ricos, as pessoas vão se sentir ricas, elas vão consumir muito, e isso é legal, quando você consome muito, você se sente rico, então as pessoas vão se sentir bem, eu sou rico, eu posso ter aquilo que eu sonhei, olha o meu relógio, é Mido, eu comprei agora esse novo óculos, não sei. Então vai ter uma atmosfera de consumo mesmo, uma vibe de consumo que dá a sensação de riqueza. Só que o consumo, em um ano, quando não é sustentado no outro, ele dá o oposto, é a sensação de miséria, de pobreza. Então, os europeus estavam num ano consumindo tudo e no outro estavam desempregados, sem saber se ia poder comprar pão para comer. Então, essa crise é desesperadora. Você sai, que é o que o Brasil viveu um tempo atrás. Você sai de um auge de sucesso para a queda repentina, para derrota repentina. Esse ambiente estava acontecendo na Europa toda, só que na Alemanha vocês multiplicam por 100. Na Alemanha você multiplica por 100. Por quê? Por causa do Tratado de Versalhes. A Alemanha não tinha chance de fazer um New Deal, copiar um New Deal. A Alemanha não teve a chance de se organizar como os outros países iam ter, porque ela estava limitada pelo Tratado de Versalhes. Então, esse contexto degradante na Alemanha, em que pobre tropeçava em pobre no meio da rua, mendigo tropeçava em mendigo na calçada, desemprego estratosférico, esse contexto na Alemanha deixa um ambiente muito propício para heróis, caudilhos, populistas, líderes autoritários com soluções fáceis para problemas complexos. Por quê? Porque basta encontrar o inimigo da vez, o rival da vez. Basta encontrar o rival da vez. Então, o desespero das pessoas faz com que elas queiram achar um culpado. Mais do que achar uma solução, ela quer achar um culpado. E aí, nesse contexto, o Hitler ele surge. O Hitler aparece. Ele é alguém que viveu essa catástrofe toda. Ele lutou a Primeira Guerra Mundial, mesmo que timidamente, mas ele era um fracassado na vida. Ele era uma pessoa que sofria com a pobreza da Alemanha, ele era uma pessoa que tinha a mesma linguagem dos alemães na linhagem do sofrimento, que tinha uma empatia, uma identificação com esse sofrimento. Então, a narrativa do Hitler é de olhar para o comunismo e dizer o comunismo é um perigo, é de olhar para o judeu e falar o judeu é o culpado, e de olhar para o restante do mundo e falar a Alemanha está assim porque nos obrigaram a assinar o Tratado de Versalhes. Então, a culpa é deles. E aí, nessa narrativa, ele vai se destacando, vai se fortalecendo, as pessoas vão se identificando, ela vai despertando o preconceito antigo que ela tinha contra o judeu, ela vai despertando o medo que ela tinha do comunismo, e ela vai despertando o sentimento de nação, porque tudo isso é feito com o resgate de uma memória heróica. Então, assim, a gente está ferrado hoje, mas um dia a gente teve um Reich, um dia a gente teve Bismarck, um dia a gente foi grande, um dia a gente teve o Rei Guilherme. Então vai resgatando uma memória heróica do passado e coloca a miséria do presente com culpados específicos direcionados, e ele se coloca como sabedor dessa culpa, sabedor desse problema, como salvador desse problema, o herói que vai resolver esse problema. Então ele desponta como um ídolo, como uma personalidade admirada, amada, mitológica, tal, e aí ele consegue, nesse processo,
nesse processo, ser o líder do nazismo a ponto de descumprir um tratado internacional como o de Versalhes, que é o que vai acontecer na sequência. Por isso que o Tratado de Versalhes ele é o link, porque ele é a ferida, que eu exagerei, né, que eu dramatizei, ele é a ferida aberta que o entre guerras vai jogar álcool. A crise de 29, a Revolução Russa, a crise do capitalismo, tudo isso vai jogar álcool nessa ferida aberta, e o Hitler vai vir com a tesourinha e a agulha. Eu sei fechar, eu sei costurar. Né? Só que ele costura um pouco mais do que deveria. Tranquilo? Exatamente. Uhum. Exatamente. É um contexto, esse contexto de crise, isso aconteceu várias vezes na história, viu, Bia? Tipo, esse contexto de desespero, né? O desespero gera personagens heróicos. A história da humanidade é cheia de exemplos assim. Fechou 3? Ou 2, aliás. Tranquilo? A rádio, jornal, tudo. Mas não é só isso, sabe, Lucas? Assim, tem um estudo de sociologia que inverte, sabe? Porque sempre se trabalhou assim, como ele manipulando as pessoas. Mas é muito mais as pessoas querendo alguém assim, do que ele fazendo as pessoas, sabe? É muito mais o contrário. É muito mais o movimento de baixo para cima do que de cima para baixo. Um Hitler sozinho não convenceria todo mundo a apoiá-lo. Mas um Hitler entendeu o movimento da massa e se projetou. E se projetou, sabe? É mais ou menos assim. Ele sozinho não ia. Ele juntava todo mundo, matava ele. Né? E tanto que depois, por exemplo, que a massa percebe o que vai acontecer também com o fascismo, com Mussolini. Mussolini vai ser assassinado pelas pessoas, vai ser enforcado e pendurado de cabeça para baixo. Entende? Quando as pessoas percebem o tanto que elas deixaram o lado ruim delas prevalecer, elas se envergonham e querem vingar na mesma proporção. Elas querem vingar na mesma proporção. Elas se envergonham e querem se livrar daquele que causou essa estruturação toda, né? Que despertou esse lado ruim delas. É legal, é interessante esse movimento. Interessante assim, né? Não é legal também, é ruim. Bora lá. Terceiro item. A questão de Alsácia-Lorena foi a força motriz para Hitler descumprir o Tratado de Versalhes. Alsácia-Lorena é legal, tá? É uma história de um reino legal que fica sendo jogado para lá e para cá. E é legal também porque tem nome de gente. País que tem nome de gente é bacana. Mas, enfim, o Alsácia-Lorena vai ser jogado para lá e para cá e vai ser o motivo de uma rivalidade histórica entre França e Alemanha, até mesmo muito anterior à própria Primeira Guerra Mundial e à unificação da Alemanha. Deixa eu contar a historinha toda que vocês vão pegar. Antes da Alemanha ser Alemanha, ela era uma junção de reinos, que a gente chama de Confederação Germânica. Tá? Eram vários reinos, uns mais desenvolvidos, como a Prússia, né? Outros reinos mais de camponeses, cada um com a dinâmica própria, econômica, política, só que eles se entendiam como uma coisa mais ou menos coesa pela cultura, né? Por falar a mesma língua, ter os mesmos pratos típicos, aí eles tinham transações comerciais amigáveis, formavam uma confederação, mesmo independentes politicamente, né? Mesmo sendo independentes politicamente. E aí, no século XVII, no século XVIII, o Luís XVI conquista a Alsácia-Lorena da Confederação. Ele domina e vira território francês. Né? Ele é um território que faz divisa, Alemanha-França, então ele domina a Alsácia-Lorena e assume a propriedade. A França assume o domínio de Alsácia-Lorena. Mais à frente, no século XIX, a Confederação Germânica começa a se juntar para virar país, para virar Alemanha. A Prússia está liderando o movimento de união dos reinos para que eles se juntem e virem Alemanha. E aí, nesse processo, a Prússia vai declarar guerra para a França, porque a França não quer que isso aconteça. Né? Tem uma briga França, Áustria e Prússia, que não convém explicar agora, mas a Prússia não quer que isso, a França não quer que a Confederação se junte. Então, a França tenta boicotar. E aí rola uma guerra entre Prússia e França, e a França perde.
Então, na formação da Alemanha, a França perde essa guerra para a Prússia, e quando a Alemanha se forma, a França tem que devolver a Alsácia-Lorena para a Alemanha. E aí já acontece a formação da Alemanha com a Alsácia-Lorena. A França não entendeu isso, não aceitou, não gostou, não concordou, e isso ficou entalado na garganta dos franceses, que ouviam falar de Alsácia-Lorena, já tinha arrepio, já queria xingar todo mundo em francês mesmo, né? Eu não sei xingar em francês, se eu soubesse ia falar meia dúzia de palavrões aqui, mas a Alsácia-Lorena passou a ser uma humilhação para a França, uma vergonha para a França. Ela ter perdido a Alsácia para a Alemanha passou a ser uma humilhação. Então ela ficou com isso entalada. E depois, quando explode a Primeira Guerra e a Alemanha perde e é declarada culpada, a primeira coisa que a França pede, estando do lado dos vencedores, é a devolução da Alsácia-Lorena. É tipo, tava aqui, tá, vamos decidir o que fazer. Eu quero Alsácia-Lorena. Tipo, antes de começar a reunião, né? Vai começar o tratado. Então, galera, pessoal, vamos abrir o tratado. Eu quero Alsácia-Lorena. Eu quero Alsácia-Lorena de volta. Foi antes de... Estava entalado na França a devolução da Alsácia-Lorena. Então, o Tratado de Versalhes, ele vai impor uma série de sanções à Alemanha e a Alsácia-Lorena vai ser a cara dele, o simbolismo dele. A devolução da Alsácia-Lorena é o simbolismo dele. Imagina a felicidade dos franceses recebendo de volta a Alsácia-Lorena. Sabia que ia ser nosso. É tipo, aquele... Né, então, a cara do tratado foi a Alsácia-Lorena. Mesmo não sendo o pior prejuízo da Alemanha devolver a Alsácia-Lorena, mas foi a cara do tratado. Né, foi o simbolismo do tratado. E aí, quando o Hitler começa a culpa é do judeu, a culpa é do comunismo e a culpa é do Tratado de Versalhes, a invasão à Alsácia-Lorena também vira a cara do descumprimento do Tratado de Versalhes. Por quê? Porque a cara do Tratado de Versalhes foi a devolução da Alsácia-Lorena. Então, Hitler, quando invade a Alsácia-Lorena, ele descumpre o Tratado de Versalhes, mas ele já estava fazendo isso com uma ampliação do exército, quando ele já tinha voltado a produzir armas, então ele já estava descumprindo o tratado. Mas a cara do descumprimento é a Alsácia-Lorena, é a invasão da Alsácia-Lorena. Tranquilo? Sim? Deixa eu descer o texto, para quem está printando, copiando, tirando foto, tatuando na pele, a revisão. Sei lá como é que vocês fazem. Quarto tópico do sucesso, para ganhar um celular novo, é não confundir as causas da Primeira Guerra com as da Segunda Guerra. Ou seja, vai ter uma questão, na verdade vão ter duas questões, uma sobre as causas da primeira, outra sobre as causas da segunda. E os itens dessas questões são misturados. O Corsino fez um peguinha. Então ele colocou causa da segunda numa pergunta que é sobre a causa da primeira, para você marcar errado por engano. E a mesma coisa ele fez na outra. Colocou causa da primeira em questão que pergunta sobre a causa da segunda. Porque vocês podem misturar tudo, porque a causa é causa. Né? A guerra é guerra, a causa é causa. Mas a causa da primeira é uma e a causa da segunda é outra. Então a gente vai separar aqui, vai mapear para vocês não errarem. Então não é para errar essa questão, porque eu estou praticamente entregando ela de brinde. Né? Praticamente entregando. Duas questões. Então, Primeira Guerra Mundial. Neocolonialismo, Segunda Revolução Industrial, imperialismo japonês e nacionalismo exacerbado entram como motivos principais, como causas da guerra. Neocolonialismo é aquela partilha da África, né? É a Conferência de Berlim, os países europeus vão se juntar e vão dividir a África entre eles, da mesma forma que a sua família divide uma pizza no domingo de tédio. Né? Então, eu gosto da azeitona, porque tem mais azeitona. Você não gosta de azeitona? Papai, pega minha azeitona. Aí tu joga a azeitona toda lá pro prato do teu pai. A azeitona é o cobre, né? Aí o outro fala, mas eu fiquei quase sem azeitona, porque meu irmão pegou tudo. Então tá, pega uma calabresa aí para tapar o buraco. É o aço. Entende? Então, eles vão dividir a África pela conveniência deles, como você divide uma pizza mesmo no domingo de tédio, e pela Conferência de Berlim, só que nem todo mundo vai achar justo, porque teu irmão vai comer 2 pedaços que tem mais azeitona. Entende?
O seu irmão vai comer 2 pedaços que tem mais azeitona. E mesmo você não gostando da azeitona, quando ele colocou a azeitona lá, o presunto foi junto, porque estava grudadinho. E aí você ficou sem presunto. E aí você não acha isso justo, seu irmão comer presunto mais que você, porque vocês são irmãos. E aí, então, os países começam, né, traduzindo isso para a história agora, os países começam a entender que a partilha da África não foi justa, o que aumenta a tensão entre eles. Essa partilha da África, ela vai de encontro à ideia de segunda revolução industrial, porque a ideia era matéria-prima para a indústria. Né? A ideia era ter matéria-prima para a indústria. Os países europeus estavam se industrializando e não tinha matéria-prima na Europa para eles. Então eles precisavam de matéria-prima em outro lugar e eles vão partilhar a África entre eles, mas não irmãmente. Não vão dividir irmãmente. E aí tem treta. Por quê? Porque eles querem dividir irmãmente. O outro fator da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo japonês. O Japão também quer se industrializar, só que o Japão vinha de uma geração de milênios de feudalismo, né? De samurai ainda lá, o kata, não sei o quê, e tomava o sachezinho. Ah, não pode ficar pisar de sandália aqui, não sei o quê, tem que tirar, tem que ser descalço. E o kimono, usava kimono ainda. Então era um ritmo de vida, um outro planeta, um outro universo, né? Um universo bem fechadinho, mesmo feudal, com código de ética de samurai. Aí de repente quer industrializar, do nada. Falava, não, te cansei, chega de ser ninja, agora eu quero ser operário. Aí de ninja de ninja a operário vem as guerras, né? Ele vai ter que participar do ciclo de guerras, porque ele vai ter que também buscar matéria-prima, e aí ele começa a conquistar os países asiáticos, né, no imperialismo japonês, o que rouba cliente, rouba matéria-prima potenciais para a Europa, colocando o Japão também como alguém já, uma persona não grata no mundo, né, alguém já passível de despertar inimizades. Soma tudo isso com um sentimento de nacionalismo exagerado que estava preenchendo a Europa toda nesse começo do século XX. Tá? A Europa toda estava vivendo essa onda de nacionalismo exagerado. A história explica isso de uma forma muito bonitinha, que esse nacionalismo nasce da própria Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela encurta os limites das fronteiras entre os países em todos os sentidos. Né? Então, são produtos que mergulham de um país para o outro, são operários em grande quantidade que migram de um país para o outro. Então, vai ter um círculo de meio que globalização inicial, né? De país interagindo com outro país, que passa a interferir na formação cultural dos países. Onde eu quero chegar? O francês começa a se incomodar pela quantidade de restaurantes com nome ingleses que vai ter dentro da França. O inglês começa a se incomodar com o lenço no pescoço que os ingleses estão usando, porque inglês mesmo de verdade usa lenço é no bolso do paletó. Inglês, lencinho no pescoço é coisa de francês fresco, o inglês não é fresco, ele é ex-guerreiro, ex-bárbaro, ex-viking, ele quer o lenço no bolso, para suar o nariz com aquele estilo catarrento mesmo. O lencinho no pescoço não serve para suar o nariz. Então eles começam a se incomodar com a invasão cultural, com a invasão de mercado, com a invasão de um país ao outro. Aí começam a surgir esses movimentos de trancar a minha cultura. Olha, eu vou fechar minha cultura da invasão do outro. Eu fechar minha cultura da invasão do outro exige uma propaganda nacionalista. Então, eu amo meu país, eu amo meu país. E eu amo tanto meu país que eu odeio do outro. Só que esse eu amo meu país é seletivo, são conceitos seletivos. Ele não abarca a diversidade do país, ele abarca aquilo que eu quero que seja do meu país. Então, você fecha um conceito de país padrão, exclui quem não está dentro desse país padrão e toca o terror com o inimigo. Então, os países foram meio que formando esse processo de nacionalismo exacerbado que naturalmente gera revanche. Porque você dificulta para o estrangeiro, o brasileiro tem essa onda na Copa mesmo, com a Argentina principalmente, né, Bia? Principalmente com a Argentina. Quando a gente voltar presencial, eu conto minha saga na Copa do Mundo do Brasil, que ela foi que tem coisa que só vocês vão me entender. Uhum. Segunda Guerra, vamos lá. Causas da Segunda Guerra. Nazifascismo, crise de 29. Travou? Travou? Tá me ouvindo?
Oi, oi. Ih, voltou já? Tá bom. Nazifascismo. Tá um delayzinho no chat, viu? Tá um delayzinho. Quando vocês digitam, tá demorando para aparecer para mim. Nazifascismo, crise de 29 e Tratado de Versalhes são as causas da segunda. Tá? O nazifascismo, vocês ainda vão estudar, tem um capítulo à frente, mas é o nazismo do Hitler e o fascismo do Mussolini. Crise de 29, a crise econômica que eu citei agora há pouco, mas vocês estão estudando também com a Sabrina nesse momento. E o Tratado de Versalhes é o que a gente gastou a maior parte da revisão, que são as consequências da Primeira Guerra, que vão gerar a Segunda. Então, são causas diferentes, de guerras diferentes, e vocês têm que saber cada qual no seu lugar, tá? Colocar cada qual no seu lugar. Beleza? Quinto tópico. A rivalidade entre os países, causa da Primeira Guerra Mundial, tornou-se mais evidente devido à disparidade entre potências industriais. Presta atenção nesse item, tá? Que é um item talvez que seja o mais difícil da prova lá. Inclusive, vou dar meio que de brinde aqui. É uma dica brinde. Não foi a igualdade que causou a revanche e a rivalidade entre os países. Foi o contrário. Foi a desigualdade entre eles. Tá? O item está induzindo vocês a acharem que foi a igualdade. É falso, não foi a igualdade. Foi a diferença. Então, foi exatamente o fato da Inglaterra ser uma potência muito maior do que os outros e exercer monopólio em vários setores é que causa a revanche. Por quê? Porque a França não concorda. Porque a Alemanha não concorda com a França estar acima dela. Então, é a distância de um país ao outro que causa a revanche, porque o outro não aceita o domínio e o monopólio desse país e quer atrapalhar, ele quer alcançar e quer chutar o pau da barraca. Então, o revanchismo vem da desigualdade e não da igualdade. A questão é muito bem elaborada e dá a entender que ela está correta, porque diz que se os países iguais rivalizam de igual para igual, buscando o mesmo espaço. Não é a igualdade que vai fazer eles buscarem um espaço. É a tentativa de um não deixar o outro dominar mais do que já estava dominando, que vai buscar a rivalidade. Beleza? É a desigualdade que vai gerar a rivalidade. Tranquilo? Dei um item de brinde para vocês, não joguem fora. 6. Pacto Germânico-Soviético. Esse acordo de não agressão entre Hitler e Stalin no prenúncio da Segunda Guerra permitiu os países se organizassem para o confronto direto. É isso. Tá? Vai ter um pacto, um acordo entre Hitler e Stalin de não agressão. Eu não te bato, você não me bate. Combinado? Combinado. Isso vai ser bom para os dois. Por quê? O Stalin precisa reorganizar a União Soviética. Ele pegou a União Soviética vindo de uma guerra civil. Então, tudo que ele não podia era entrar em outra guerra. Porque se entra em outra guerra, ele não consegue progredir, ia ficar parado por baixo. Então, ele precisava dos planos quinquenais, precisava da organização econômica da União Soviética, e a paz era um caminho para isso. Então, Stalin não quer entrar em guerra, e o Hitler também não quer entrar em guerra com alguém tão grande como a União Soviética logo de cara, porque o Hitler também pegou a Alemanha falida. Então, vai servir, o Pacto Germânico-Soviético vai servir para os dois se estruturarem, mas é só um adiamento de confronto. É só um adiamento. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se deparar com a rivalidade que é a essência dos dois. Tá? A essência do nazismo, a essência política do nazismo é o anticomunismo, é o antissocialismo, é o anti-esquerdismo. A essência do nazismo é ser anti-esquerda. Então, o Stalin, por oposição, torna-se anti-Hitler também. Então, naturalmente, os dois um dia vão brigar. Esse pacto é uma trégua. Ele é uma trégua para os dois manterem os seus projetos individuais de nação em curso. Mas ele não elimina a possibilidade de luta que já é previsível também a longo prazo. Esse pacto não vai impedir que eles lutem. E eles vão lutar, isso já é o tópico 7, eu vou descer aqui para vocês. Eles vão lutar e a União Soviética vai sair vencedora e vai se tornar uma potência muito por causa disso. Ela vence a Alemanha e torna-se uma das vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o pacto é um adiamento de algo que aconteceu depois. Tranquilo? 8ª, já estamos chegando no final. A Inglaterra foi determinante para o curso da guerra, isso porque, diferentemente da França, tem uma zoeira aí, tá? Não precisa copiar, negócio de salsicha e tal.
que acontece? A Inglaterra, ela, às vezes, superficialmente, parece que ela foi só mais um na guerra, porque a guerra termina com Estados Unidos e União Soviética vencendo o Japão e Alemanha, respectivamente. Aí fica com a sensação de que a Inglaterra foi mais um, como foi a França, como foi o Brasil e tal. Não foi. A Inglaterra teve um peso importante na guerra, porque ela não foi invadida pela Alemanha numa época, num contexto em que a Alemanha estava engolindo todo mundo. Então a Alemanha brincou com a França, ela entrou na França brincando. E a sensação que se tinha é que ela também faria isso na Inglaterra facilmente, mas ela não fez. Ela não fez, a Inglaterra resistiu, a Inglaterra conseguiu afundar o segundo maior navio de guerra da Alemanha, que era um grande orgulho dos alemães, o Bismarck, matou 2.100 pessoas na cacetada só, afundando o navio, que por sinal já tinha afundado o principal navio da Inglaterra antes, em pouco tempo, então tinha essa raiva, esse sangue no olho do Churchill, da Inglaterra, de falou, você afundou meu queridinho? Então peraí. Aí foi para cima do Bismarck, afundou o Bismarck. O afundamento do Bismarck ele é relevante porque ele revela um erro de estratégia da Alemanha, porque o Hitler não tinha mandado o Bismarck atacar a Inglaterra, e aí teve uma briga interna no Partido Nazista que mostra que eles não eram tão organizados como parecia, não mostra, começa a ter os desencontros do nazismo, e aí a Alemanha começa a entrar na sua derrocada. Tá? Então a Inglaterra é essencial porque ela ganha tempo, ela dá tempo para os Estados Unidos, dá tempo para a União Soviética, dá tempo para o Brasil. O Brasil participou bonito, Letícia. A gente foi lutar contra a Itália, a gente lutou contra o fascismo, tá? A FEB foi, a FAB foi, o Brasil participou bem na Segunda Guerra. A gente faz às vezes umas piadas com o Brasil, mas é injusto, ele participou mesmo. Ele participou. Ele levou café. Não, brincadeira, ele lutou mesmo. Ele lutou mesmo na Segunda Guerra. Acho que tem um capítulo mais para frente que fala sobre a participação do Brasil, tá? Na Segunda Guerra. Tem um capítulo do livro à frente que fala. E, por fim, para a gente encerrar, a tecnologia da Segunda Guerra, que obviamente foi maior do que a da Primeira, e a gente pode notar isso pela quantidade de mortes, que foi maior. A tecnologia dita o ritmo das mortes, e também pelo legado, ao legado da Segunda Guerra. A gente ainda é herdeiro tecnológico da Segunda Guerra Mundial. Tá? Inclusive, essa aula só está sendo possível pela internet da Segunda Guerra Mundial, que nasce na Segunda Guerra Mundial. Né? O almoço que eu vou esquentar daqui a pouco no micro-ondas só é possível porque o micro-ondas é filho da Segunda Guerra Mundial. O GPS que vai me fazer encontrar algum lugar é filho da Segunda Guerra Mundial. A caneta Bic, em que eu anoto as coisas, é filha da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia da Segunda Guerra Mundial é infinitamente superior à da Primeira. Então não caiam na armadilha de que guerra foi tudo igual. Beleza? Muito maior, Igor, e com prejuízo material gigantesco, porque agora se pode destruir sem sair do lugar, né? Pelo mouse. Eu posso atacar um país pelo mouse, jogando videogame. Se sobrar mundo, é. Pessoal, fechamos, tá? Obrigado pela atenção. Ajudou muito, com certeza. Toda guerra ela dá um salto tecnológico, mas a segunda foi fora de série. Principalmente a Guerra Fria também, que a gente vai ver depois. Foi bem sinistro. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Não teremos aula sexta-feira que vem, então vocês vão ter uma folga grande de Borges, por isso que eu enchi vocês hoje de babado.
tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança da corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode-se a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar.